Olá, tudo bem? Eu sou Dina Rachid, seja muito bem-vindo ao Advogue TV. Já te peço uma coisa antes de começarmos o nosso bate-papo. Assina o sininho e todas as novidades que chegarem no Advogue TV, você já fica sabendo em primeiríssima mão. Se gostar também, compartilhe desse conteúdo que você vai participar a partir de agora aqui. Doutor Adi Habib, primeiro, Olá, muito obrigada, né, por compartilhar desse espaço maravilhoso aqui do Advogue TV com o senhor, tudo bem? tudo bem, Gina? Que bom, eu que agradeço aqui a sua participação, né? Assim, é muito bom recebê-la, uma honra muito grande, né? Você com essa sua vivência, né, na área da comunicação é sempre bom. Eu acho que você soma muito aquilo que a gente pretende. Então, um brinde. Tem que ter brinde, viu, gente? Por favor. Um Um brinde, brinde, saúde, paz, e saúde, sucesso e prosperidade. sucesso ao Advogue TV. Precisamos beber, porque brindar sem beber não pode. Isso é contra a lei. Exatamente, eu Não também pode, acho, não de pode. jeito nenhum. Hum, Um vinho nacional, sim, produzido aqui, não vamos dar o nome, sem não é? spoiler, né? É. Produzido aqui na região do São Francisco. Quem conhece vinho já sabe o que eu estou falando. Com corte de 3 uvas delicioso. Mas e um vinho muito bom, sem dúvida nenhuma, um vinho Delicioso. fantástico, né? E a Fantástico. água acompanhando sempre, né, doutor? Começando Claro. uma aula já para a pessoa que, olha, bebeu qualquer coisa. Mesmo cerveja. Tem gente que bebe cerveja e fala assim, ah, não, porque eu estou me hidratando. Não. A água é que hidrata. Hidrata, exato. Então a água está aqui. Água é essencial, né? Aliás, a melhor bebida do mundo é a água, né? Então, aí Exatamente. depois vem as outras, né, que dão alegria, dão felicidade, né? E já dizia um grande sábio que o vinho, ele alegra a alma e é a bebida mais higiênica do mundo. Então, só faz bem. E que mexe com os 5 sentidos. Verdade. Mexe É. com nossos 5 sentidos. Bom, primeiro, muito obrigada mais uma vez por me colocar nesse espaço lindo, que ficou lindo aqui o estúdio do Advogue TV. E que já tem Obrigado, alguns Gina. programas, se você não assistiu ainda, vai aí ó, no canal Advogue TV, que você vai ver os outros programas que já estão com corte, tudo certinho. Primeira coisa, assim, como é que surgiu a ideia, para depois passarmos um pouco para sua vida, doutor Adi, como é que surgiu a ideia de montar um canal no YouTube? Então, Dina, na verdade, tudo começou de um desejo de encontrar amigos e trocar ideia, sabe? Bater papo. Eu acho que bater papo é uma coisa muito boa, porque eu aprendo, cada vez que eu converso com alguém, eu aprendo muito. E a vida é um constante aprendizado. Então, esse espaço foi concebido e pensado como um espaço para receber amigos, trocar experiências e poder falar com as pessoas de casa da nossa experiência, da nossa vivência, daquilo que a gente faz e sempre, como eu disse, de um modo muito leve, de um modo alegre. Acho que a vida tem que ser alegre e leve, sabe, Dina? Esse é o objetivo. Eu tenho uma frase que eu sempre falo o seguinte, não é um dia a mais que se vive, é um dia a menos, né? É, Quando a gente pensa assim, começa a pensar assim, começa a se aborrecer menos com a vida, porque a vida de um profissional da advocacia não é somente brinde e vinho, né, doutor? não, não, de Muita coisa hipótese nenhuma. acontece. Aliás, nós temos uma relação já direta de consumo quando nós acordamos, né? Sim, Saiu da cama, pegou a pasta de dente, colocou o creme dental na escova, você já cria ali uma relação de consumo. exato. Mas antes de falarmos da vida da advocacia, eu queria conhecer um pouquinho da sua história antes, até chegar na advocacia. De onde que você é? Caramba, é uma história longa, viu, Dina? Essa história é longa. Ainda Eu bem que tem sei, história, pois né? é, né? Eu sou filho de Itabuna, né? Sou filho de Itabuna, neto de libanês. Meu avô materno era libanês, veio para o Brasil quando ele tinha 18 anos e conheceu minha avó e casou, minha avó com descendência portuguesa. Depois, né, meu avô veio primeiro para o Rio de Janeiro, depois foi para Itabuna. Os árabes, eles vão onde tem dinheiro, e naquela época Itabuna era o oásis dourado, porque era a região do cacau, e ele se estabeleceu em Itabuna, foi mascate, trabalhou a vida toda. Bom, eu nasci então em Itabuna, Dina. Nasci em Itabuna, me criei em Itabuna, comecei minha vida lá e posteriormente é que eu vim para Salvador, tá? Agora lembrando um pouquinho vou falar, sabe? Vou falar de momentos. Primeiro vou falar dos momentos até mais pesados que eu tive na minha vida. Eu acho que todas as pessoas têm momentos mais pesados na vida, sabe? Todo mundo sorri, todo mundo chora, não é assim? Todo mundo sorri, todo mundo chora. A vida é feita de momentos assim, cíclica. Óbvio que a gente tem que se prender muito mais aos momentos bons. Para mim, os momentos bons, esses sim devem ser guardados. Mas os momentos não tão bons fazem parte da sua história, né?
Então, ainda na minha infância, eu digo assim, Dina, eu tive alguns baques, né? Baques, vou contar aqui os baques primeiro, né? Ainda na minha infância, eu devia ter aí uns 5 anos, por aí, 6 anos, e meu irmão, que era antes de mim, eu sou o mais novo e existe uma diferença de idade entre eu e o meu irmão grande, certo? Grande. São o quê? 2 filhos? Não, éramos seis. Não, eu tô a minha história é mais ou menos assim também, com relação à família grande, hoje né? somos 3, tá? Hoje somos 3. Nós éramos 9, hoje somos em 7 comigo. E nós, tem até um filme, eu acho que éramos 6, né? Tem uma filme, novela. Né? Uma novela lá, também, né? éramos 6. Agora, então, nós temos uma coincidência. Meu avô materno também era libanês. E foi parar para poder atrás, né? Eles vinham para o Brasil para poder, só que meu avô não veio com 18 anos. Já veio mais velho. E aí conheceu minha avó, enfim, aí montou toda essa história. Somos patrícios. Pois é, né? Somos patrícios. Patrício, aí eu tenho um grande amigo que ele fala assim, que ele também é Habib, que é Sérgio Habib, ele fala, somos primos. Grande advogado. Grande Sérgio. Advogado. Amigo de longa data. E também itabunense como eu, né? Filho de Itabuna. Vocês são primos? Na verdade, não. Mas muita gente acha, né? Mas a gente se considera, né? A gente se considera, a gente diz que a gente é irmão de alma. Por conta do sobrenome também, né? E também Itabuna e mesma origem, né? Temos muitas afinidades, até mesmo na profissão. Aqui, apesar de ele advogado criminalista, eu atuando mais na seara trabalhista e empresarial de modo geral, né? Que pese o meu escritório hoje, a gente tem uma equipe de advogados que atua nas diversas áreas, como consumidor, previdenciário, trabalhista, direito societário, você compreende? Mas, assim, eu digo assim, eu sou apaixonado pela advocacia, Dina, e o que eu me considero? Para mim, a advocacia, de modo geral, ela é uma atividade de estratégia, sabe? E eu me considero um estrategista. Eu gosto muito da coisa da estratégia. Eu vejo a advocacia como um jogo de xadrez. Você tem que saber a peça que você vai mexer e o momento certo de mexer a peça e pensar no movimento seguinte no que o adversário vai dar, sabe? Então eu digo assim, eu gosto de pensar na advocacia como a arte da estratégia. É como eu penso. Mas vamos voltar lá para os 5 anos de idade? Tá. Porque senão nós vamos e não voltamos, né? Exatamente. Mas é assim, esse bate-papo... 5 anos. O que foi que aconteceu assim de tão marcante? Meu irmão, que vinha antes de mim, 17 anos, William, o nome dele era William, e aí um dia ele chegou em casa, e aos 17 anos ele já estava fazendo a casa dele, e ele chegou em casa, e minha mãe, aí ela conta, né, que ele chegou suado e tomou banho frio, sabe, os antigos têm essa superstição, mas não foi exatamente isso. Mas eu sei o seguinte, ele chegou em casa um dia e daqui a pouco ele teve febre forte no outro dia, muita febre, dor de cabeça forte, e foi para o hospital. Eu lembro que fui vê-lo na UTI do hospital, né? E depois meu irmão partiu, né? Eu não vi mais. Aquilo foi uma coisa, sabe, na minha infância, assim, muito forte, tá? Muito forte mesmo. Mas é como eu disse, a vida você tem que aprender a sobreviver aos momentos, né? A memória continua viva. Continua. Desse episódio. Sim, continua, sem dúvida nenhuma. E durante muitos anos eu guardei, inclusive ele tinha você sabe aquele cortadorzinho de unha? Cortador, ele tinha um em formato de violão, e eu fiquei com esse cortador de unha durante muitos anos. Ele sumiu, desapareceu há pouco tempo atrás, mas eu guardei isso durante muitos anos, que era uma recordação do meu irmão. Então... E até porque, quando a gente imaginar 5 anos de idade, né, tem que ser realmente uma coisa muito séria, muito forte emocionalmente, para se ter uma memória. Alguns especialistas falam que a memória começa a ficar, ela meio que se perde, né, nessa primeira infância, até 6 anos de idade. Pois é, mas no meu caso, ela ficou, né? certo? Ela ficou, eu lembro bastante, foi algo que marcou. Agora, Dina, uma coisa que, não sei se isso tem a ver de superação, porque eu acho que a vida é uma constante superação. Meus pais sempre me ensinaram assim, sabe, Dina? Tipo, se alguém lhe deu um tapa, dê 2. Se alguém falou forte com você, fale mais forte. Mas resolva a sua questão lá fora, tá? Resolva. Então, de modo geral, eu aprendi a sobreviver, a enfrentar.
Óbvio que tem momentos em que você fala, caramba, sabe, o baque foi forte. Mas é esse o momento onde a resiliência tem que entrar e você tem que levantar a cabeça e dizer assim, mas a vida que segue, sabe? Vou em frente. Eu tenho uma missão a cumprir, eu tenho uma jornada a cumprir. Então foi assim, tá? Ao longo da minha vida foi assim, mas é uma vida que eu posso dizer que entre trancos e barrancos, eu atribuo que os momentos bons são muito maiores, sem dúvida nenhuma, sabe? E a vida me proporcionou e Deus tem me proporcionado muitas coisas boas. Eu só tenho a agradecer, tá? Mas por que que esses 5 anos aí, nessa idade, e com o falecimento do teu irmão, o que foi que te deu, esse impacto foi tão grande na tua vida com relação ao que? A perda, a situação, a brevidade, porque ele estava bem, daqui a pouco, era aquela história, né? Não pode comer feijão e tomar banho. Manga. Gente, a gente tá antigo. Doutor, nós estamos antigos. Não pode fazer esse negócio, não. Não é. Hoje em dia ninguém acredita mais nisso, né? Não, Mas que eu nada. mantenho, meus filhos acreditam. Porque a gente vai na sequência, vai Sim, passando, né? lógico. Uma superstição para outra. De geração em A geração, né? superstição, ela vive exatamente assim. Manga com leite. Manga não com pode- leite, né? Deus, morria, caía dura no mesmo momento. E assim, Tomar banho, tomar suado, e minha mãe tomar fala que banho meu irmão, suado? De minha mãe jeito fala que meu nenhum. irmão adoeceu porque ele chegou suado e tomou Tomou um banho frio. frio. Mas o que é que eu acho hoje, apesar que acho que não sei se eu nunca vi Tem uma essa questão de relação? óbito dele, mas o que eu acho que é possível que ele tenha tido pela febre, pelos sintomas, talvez na época não fosse conhecida, mas talvez tenha sido meningite, mas eu não sei se foi não, tá? Eu não sei, eu nunca vi essa questão de óbito do meu irmão, nunca tomei conhecimento, tá? Mas foi Minha mãe rápida? acabou. Foi uma Uma coisa coisa rápida, rápida. foi muito rápida. Foi assim, ele adoeceu, acho que 2 dias depois ele faleceu. E ele estava bem, ele chegou em casa bem. Chegou em casa bem. Lembro que ele tinha uma bicicleta, que ele me botava na bicicleta, ficava brincando comigo e etc. Ele tinha chegado de bicicleta, inclusive, e foi tomar banho frio. E minha mãe fala que foi isso que aconteceu, mas é óbvio que aí Então, é uma história esse que não. sentimento que bate de saudade ainda, essa recordação que tem, porque, imagina, um cortador de unha, você falou que guardou, né? Pois Então, é. essa saudade, essa perda abrupta, porque ele era muito teu companheiro. Vocês tinham uma diferença grande de idade, mas ele, de uma Ele certa que vinha- forma, a memória que vai lá atrás é de companheirismo, né? De É por aí. irmandade, por aí, né? É por aí. E talvez isso, Dina, tenha me feito o seguinte: eu sempre pensei, é isso que contei a história, que talvez isso tenha a ver. Eu nunca me senti dono de absolutamente nada. Ao longo da minha vida, eu sempre digo, eu sou usuário de coisas, sabe? Eu nunca tive apego às coisas, de modo geral, porque eu sei que as coisas acabam, sabe? A nossa vida é muito efêmera. Então, eu passei a ter um sentimento de efemeridade da vida. E isso faz com que, quando eu falei de viver leve, sabe, de você aproveitar cada momento, está exatamente nesse sentimento que eu tenho de efemeridade da vida. E eu tenho uma relação muito forte também, e assim, com Deus e com a energia que emana do universo. Eu acho que todos, e acho não, todos nós somos feitos de energia, né? Somos pura energia. É energia que transita. Tem pessoas com as quais você se relaciona e fala, pô, velho, parece que as energias fluem, a coisa flui, sabe? E tem pessoas que nem tanto. Mas, assim, voltando aqui para essa Aquela história que eu te contei. meu santo não bateu, né? Meu santo não bateu, mais ou menos assim. Mas voltando, então talvez esse fato aí do meu irmão tenha feito com que eu tivesse ainda na minha infância, né, na minha tenra infância, a noção da efemeridade da vida, tá? E quanto é breve, quanto você tem que curtir as pessoas e o quanto isso, né, vivenciar os momentos é importante, os momentos bons, é claro, sabe, Dina? E na minha família tem uma coisa até interessante que é o que ocorreu ao longo do tempo, né, na minha família. É que aí esse irmão foi assim. Aí depois um dia, meu pai, eu não estava em casa, minha mãe liga para mim de manhã cedo e meu pai tinha na época 76 anos, forte, sadio, bem. Meu pai acordou para chamar minha irmã para trabalhar. Aí chegou para minha mãe e falou assim: "Tô suando frio. Aí, vou deitar um pouquinho." Quando minha mãe foi ver, ele teve uma parada cardíaca fulminante. Uma parada cardíaca fulminante. Então, assim, foi uma morte instantânea também. Então, assim, meu pai também foi assim, perdi abruptamente. E óbvio que isso também assim, é outra porrada, né? É outra porrada. Por isso esse pensamento, né? Hã? A vida, A vida é exatamente nós isso. nascemos com uma certeza que um dia morreremos, né? Não, Nesse percurso aí,
nesse percurso, no meu pensamento, né? Você faz o bem, vive bem ou não vive bem. Ou se aborrece quando você acorda e a unha quebra, alguém reclama com você e não te dá um bom dia, ou você leva esse dia como se fosse o melhor dia da tua vida, né? Eu acho que Quando quando a gente você pensa nasce, assim, Gina, quando você nasce, você tem duas certezas na vida, certo? A primeira certeza é que você vai pagar imposto. E a segunda é que vai morrer. já entra a relação de consumo aí. A Já entra primeira uma relação de certeza, consumo aí. a primeira é que você vai pagar imposto. Meu Deus do céu, para que lembrança é essa, né? E a segunda é que um dia você vai morrer. Não, essa do E- imposto. Você falou assim, quando eu estava falando assim, a certeza de morrer, você falou assim, não, tem duas, né? Uma delas é do imposto, que vamos conversar sobre isso também, né? Dessa você- relação direta com a e a- advocacia. Não, e quanto mais longa a vida, mais imposto você paga, né? Ai, meu Deus do céu. Ah, eu quero pagar muito imposto. Eu também Nesse sentido, quero. eu quero pagar Não, eu muito também imposto, quero. sabe? Mas eu quero pagar um imposto mais baixinho, assim, não tão alto, né? Porque nós pagamos demais. É, mas... Nós pagamos muito. É, por mas- tudo. Respirou, pagou. Sorriu, pagou. Pois é, Tudo né? paga. Você paga imposto para tudo, né? Na Pra verdade, né? tudo. Você paga imposto Pra tudo, impressionante. constantemente. Já que estamos falando com um viés de advogado, né? Falando de imposto, já. Como é que surgiu a advocacia na sua vida? Passada essa fase toda da perda, né? Que do pai também, enfim. Mas meu pai já estava eu já mais estava velho. adulto, na verdade. Eu já estava, quando meu pai faleceu, eu já estava adulto. A advocacia tem uma coisa interessante. Eu tinha um tio, Ah. tio Álvaro, e nós o chamávamos carinhosamente de tio Vadinho, né? O nome dele era Álvaro. Ele, aqui eu vou falar de uma coisa muito antiga. Antigamente, tinha aquelas empresas que pegavam um retrato 3x4 da pessoa e fazia aquela pintura, aquela tela que todo mundo tinha um quadro na parede, sabe? É coisa antiga, né? As pessoas mais jovens não sabem nem o que é isso. Eu não sei, eu sou jovem. Mas, claro, eu sei que você não sabe o que é isso. Tinha isso também no Pará. Esse meu tio tinha uma empresa de fazer esses quadros, né? Ele pegava uma foto 3x4, fazia aquela reprodução, fazia um quadro bonito que as pessoas penduravam na parede. E ele viajou o Brasil inteiro. Esse meu tio, na inauguração de Brasília, ele disse que estava presente, né? Ele tinha viajado o Brasil inteiro. E esse meu tio, não sei porquê, eu sempre fui muito curioso, sabe? Aquela criança curiosa que pergunta tudo. E esse meu tio olhava para mim e dizia assim: você vai ser advogado. Eu vejo em você um advogado. O tempo todo ele dizia isso para mim, sabe? O tempo todo. Eu não sei se isso teve a ver ou não. Perguntador demais. Pois não sei se teve a ver ou não, mas efetivamente acabei me tornando advogado, né? Meu irmão mais velho também fez direito e também fez direito e também é advogado. Então, meu irmão mais velho advogado e eu, o mais novo, advogado. Então, a família teve dois advogados, né? O mais velho e o mais novo. Esse tá aí, outra coisa aqui, outro baque, né? Porque eu fui ter meu escritório foi com meu irmão mais velho, tá? E um dia, eu voltando, isso em 93, eu voltando de um Réveillon, era por volta de 4 da manhã, eu estava de carona com um amigo dentro da cidade, eu sou filho de Itabuna, né? E aí foi onde eu comecei a advocacia. Aí eu falei pro amigo, cara, parece o carro do meu irmão batido ali, para aí. Aí ele parou, deu ré, aí eu desci, e era o carro do meu irmão, e alguém falou, rapaz, morreu na hora. Aí, Ai, meu Deus. sabe, aí eu fui pro hospital, né? Eu fui pro hospital e realmente o corpo do meu irmão estava lá sem vida e eu tive que comunicar a família, eu tive que providenciar o funeral, essas coisas todas. Então, assim, foi outro golpe também repentino e, mais uma vez, a resiliência tem que vir, estar presente e você tem que tocar a sua vida, você entende? Então, foi assim. Então, a advocacia surgiu, eu fiz direito, meu irmão mais velho era direito. E, a partir daí, eu comecei a minha advocacia em Itabuna, tá? Em Itabuna. Estando em Itabuna, eu comecei a advogar para uma empresa e naquela época, e dei sorte, Deus ajudou, né? Eu consegui resolver todos os processos satisfatoriamente. A empresa Ita Medicamentos. E aí, depois disso, a empresa me fez uma proposta para que eu assumisse a Bahia inteira e eu teria que colocar uma filial do meu escritório em Salvador. E assim eu fiz, e assim eu vim para Salvador. Quanto tempo já é isso? Eu vim para Salvador, isso foi em 94. Isso quando eu comecei a advogar para essa empresa em 94. Em 95 foi quando eu assumi em Salvador. 95 foi quando eu assumi em Salvador. E aí montei uma filial do meu escritório aqui. Fiquei com o escritório. Fiquei dividido entre Itabuna e Salvador. E comecei a viajar a Bahia toda, porque eu assumi a Bahia inteira, né? Então comecei a viajar a Bahia inteira.
Depois, aí arranjei tempo para fazer especialização, fiz especialização, aí comecei a dar aula inclusive na Escola Superior de Advocacia para advogados, a ESA, né? Na época chamava CESAD, hoje é ESA, então comecei a dar aula. Depois da especialização, fui fazer mestrado, e aí fui dar aula também em curso de graduação em Direito, e depois assumi a coordenação de um curso de graduação em Direito, fui coordenador por 4 anos, mas nunca abandonei a advocacia, tá? Sempre a advocacia. Tanto que depois dessa empresa vieram outras empresas e começaram, o escritório em Salvador começou a crescer, e é tanto que eu acabei me afastando de Itabuna. Eu acabei me afastando de Itabuna. Agora, Dina, só para um recorte, tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, sabe? E tem uma música de Raul Seixas, e eu sou fã de Raul Seixas, e eu escutei essa música aí no meu início da adolescência. É uma música que diz o seguinte: basta ser sincero e desejar profundo, e você será capaz de sacudir o mundo. Vá. Tente outra vez. Isso se tornou um lema para mim, sabe? Assim, primeiro você tem que ser sincero, você tem que desejar algo de uma forma sincera, né? E desejar profundamente, e você faz com que as coisas aconteçam. E para mim, um princípio básico, universal, é você não fazer mal a ninguém, tá? É você não puxar o tapete de ninguém. Quando eu falo em você ser sincero, é você ter sinceridade de propósito e ter o outro como foco, tá? Na advocacia, eu tenho uma coisa interessante, tá? Para os meus alunos, eu sempre digo que o cliente é o seu melhor amigo, porque, Dina, quando alguém te outorga uma procuração para que você fale em nome dele, para que você escreva em nome dele, inclusive que você receba dinheiro em nome dele, é um ato de confiança extrema, que precisa ser honrado, que precisa ser honrado. Então, o que eu digo sempre é isso, ó, a advocacia é algo que você tem que ter o outro como foco, tá? E desejar profundo e fazer algo sério é você se dedicar. Se você abraça a advocacia, você não pode parar de estudar nunca, tá? Porque você tem que acompanhar as decisões dos tribunais. Tudo muda, né? Tem uma música, acho que é Lu Santos, que tudo muda o tempo todo lá fora, né? Assim, vai, tudo muda o tempo. No direito, tudo muda, tá? E o direito muda porque a sociedade evolui. A sociedade evolui. Até pouco tempo atrás, nós não tínhamos inteligência artificial. Agora nós temos. Que é a onda do momento, né? Não é? A inteligência, ela faz fotos, produz fotos agora que você não precisa nem aparecer. Só faz escolher um modelo, fica lá, coloca o corpo, a voz. A voz, você A tem voz. tudo. Agora, eu queria falar da advocacia, um ponto assim, que eu, ao longo da minha vida, já entrevistei muitos advogados, muitos juízes. E as leis, muitas leis brasileiras, elas estão antigas, né? Meio caquéticas, assim. Algumas foram mudando. O senhor acha que a legislação brasileira, no geral, assim, ela precisa passar por uma modificação? Porque na área criminal, você entrevistou recente seu primo aqui, né? Tem muitos casos que, cada dia que passa, mais divulgados nos meios de comunicação. A impressão que dá é que, meu Deus, o mundo está acabando agora. Não, mas eu acho que já acontecia antes, mas agora a gente tem veículos maiores, difusores dessas informações. Sim. As leis brasileiras, doutor, em todas as áreas, como é que elas estão? Elas estão muito defasadas? Precisam dar uma sacudida, assim, para poder equalizar para o momento atual que vivemos? Dina, o Brasil tem lei para tudo. Eu posso dizer, o Brasil é um país, o país das leis, tá? Aqui tem até um jargão, no Brasil se usa um jargão. Tem lei que pega e tem lei que não pega. Já ouviu isso? Já. Tem lei que pega e tem lei que não pega. Pra você ter ideia, eu lembro porque é uma lei de 1980, do ministro Hélio Beltrão, quando foi criado o Ministério da Desburocratização. Eu lembro tá? disso, gente. Ministério da Desburocratização, 80. Eu lembro. Então, essa lei, por exemplo, ela diz que o cidadão firmando a declaração de pobreza, de residência, ou declaração de residência de punho, dizendo que está ciente das penas da lei, isso supre, tá? Ou seja, a palavra do cidadão, quando ele declara algo, tem validade segundo essa lei, tá? Acho que, salvo engano, é lei 7.180. Aqui talvez eu esteja equivocado, porque foi algo que me veio aqui agora, não sei se a memória pode falhar, mas é chamada a lei da desburocratização. E diz que o cidadão declarando, por exemplo, que ele reside em tal lugar e ele diz que está fazendo aquela declaração sobre as penas da lei, tem validade, ok? A lei está aí, a lei é válida. Vá num banco e não entregue o seu comprovante de residência para ver se ele abre sua conta. Não abre. Entregue a declaração e diga, não, está aqui, ó, mas a lei está aqui, olha a lei está aqui, ó, a lei federal. Você entende? Então, assim, a lei está lá, mas ninguém aceita, porque você tem que entregar o que vale.
Não é a palavra do cidadão. O que vale é uma conta de energia elétrica, aí vale. Uma conta da TV a cabo, aí vale. Você entende? Alguma coisa que entregou no seu endereço vale, mas a palavra do cidadão não vale. Mesmo ele dizendo que está ciente das penas da lei, se a declaração for falsa. Mas a lei está lá, você compreende? Então o Brasil tem lei para tudo. A nossa tem Constituição... lei demais até, né? Tem lei demais. Tem lei demais. A nossa Constituição, Gina, ela regula tudo. Ela regula ela regula o direito da infância e da juventude, do idoso, saúde, educação, o sistema tributário, ela regula tudo, tá? Tem um grande jurista, né, que já faleceu, saudoso jurista, Calmon de Passos, um grande jurista baiano, né? Sim. E ele dizia que a Constituição nossa regulava tudo que não regulava nada. Ou seja, que não servia para muita coisa. Ele era um grande crítico da Constituição exatamente pela extensão que é a nossa Constituição. Assim, quando você quer regular muito, você acaba não regulando nada. É igual quem quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, não tem foco em nada e acaba não fazendo nada bem feito. Você entende? Então, mais ou menos, seria essa a crítica que Calmon de Passos fazia à Constituição, tá? Então, mais leis, respondendo sua pergunta, nós temos leis para tudo. O problema não basta ter cada lei, vez aparecendo novas e novas leis, né? Precisa se adaptar a essas leis que estão entrando. Eu penso assim, bom, eu estou conversando com um grande advogado, né, doutor Andy, mas assim, o que eu penso, uma revisão dessas leis tiraria, porque o brasileiro não conhece as suas leis. Todos nós temos direitos e deveres. Se fala muito na advocacia trabalhista, por exemplo, que é a sua área. Até queria que você falasse um pouco sobre o seu começo e por que a escolha da área trabalhista. A área trabalhista, ela tem... As leis têm brechas, né? E aí vocês vão exatamente, e conhecem muito bem, porque estudam para isso, conhecem essas brechas, conhecem essas leis e vão permeando em todos os processos. Aí ele pergunta assim, ok, temos muitas leis, precisa dar uma melhorada, eu acho, assim, bom, tô uma leiga falando, né, mas pelo que eu vejo, nós não conhecemos os nossos direitos e nem os nossos deveres, que são importantes tanto quanto os direitos. Eu acho que você tem direito, você tem dever. Sim, você tem que cumprir os teus deveres. Sim, sem dúvida. Você deu exemplo agora, por exemplo, faz impunho uma declaração que não vale. Então, para que tem? Para que existe a lei? Né? Para não ser cumprida? Por que a área trabalhista? Vamos lá. Na faculdade, quando a gente está fazendo direito, tem algumas áreas que nos despertam mais, tá? Eu me apaixonei muito por processo civil. Eu tive um grande professor de processo civil, José Orlando, já faleceu, mas foi um grande professor de processo civil. Aliás, eu tive grandes professores. No meu último semestre, por exemplo, o irmão de José Orlando, Pedro Lino, foi meu professor no meu último semestre, um grande professor também. Mas José Orlando é assim, sabe aquele cara processualista? Então eu me apaixonei muito por direito processual de modo geral. E porque José Orlando, esse meu professor de direito processual, teve muito peso. Mas eu tive um professor também, Arnon Nonato, o cara era um grande advogado trabalhista, e ele dava aula de modo prático, sabe? Ele dava aula de modo prático. É tanto que ainda na faculdade, ele ensinou de um modo tão tranquilo que eu aprendi a fazer cálculo trabalhista ali, sabe? Ainda na faculdade. E daí, isso me despertou, tá? A vida às vezes te direciona também. Quando eu fui para o escritório, o que tinha mais também eram causas trabalhistas. Tem muita demanda trabalhista. Então, eu comecei a ser direcionado para a área trabalhista e era uma área que eu sempre gostei. E comecei a me aprofundar, a estudar. Eu sempre gostei muito de estudar. Eu sempre fui autodidata. Para não dizer que eu não tive... Se você perguntar assim, e a advocacia criminal? Porque muito aluno se apaixona pela advocacia criminal. Eu tive uma experiência única na advocacia criminal. Foi uma única experiência que eu tive. Foi o seguinte, um dia eu estava no escritório, ainda com meu irmão, e aí a secretária anunciou que tinha lá uns ciganos lá fora querendo falar comigo. Querendo falar comigo não, com um advogado, né? Ele foi procurando um advogado. O escritório, cidade interior, o escritório de advocacia, às vezes eles ficam ali próximo ao fórum. O escritório nosso era próximo ao fórum. Aí veio um senhor, um cigano, ele disse que o filho dele havia sido preso porque havia emprestado dinheiro a juros a um comerciante que não pagou. O que foi que o filho dele fez? Pegou a caminhonete dele, parou na porta da loja, pegou as mercadorias e levou embora. E aí foi preso, né?
E aí eu falei, caramba, eu não tenho experiência na área criminal, o que que eu vou fazer? Mas eu dei um preço, né? Aí eu dei um preço, quando você não quer pegar, você dá um preço absurdo, Alto. né? Alto, né? Eu dei um preço e para quem tá começando, então. Aí o velho falou assim, tá fechado, agora você precisa soltar meu filho. Aí eu falei, caramba. E agora? E agora? O que que eu faço? Aí lá vai eu pra delegacia. Deus sempre ajuda, né? Quando eu chego lá, o delegado era uma pessoa boníssima, era um delegado que eu gostava muito, tinha uma certa afinidade. Aí expliquei o caso para ele. E assim, e tem um detalhe, viu? É que aí, quando chegou na delegacia, devia ter uns 20 ciganos, eles foram em comboio para a delegacia, tá? Eles foram em comboio. Você não ficou pensando assim, meu Deus do céu, se eu não soltar esse homem, esse tanto de cigano aqui atrás de mim. Falei, tô ferrado. Tô ferrado. Pois é. Aí, De brincar com cigano não é coisa boa, não, viu? Mas Eles são muito unidos. São muito unidos, É. os ciganos são muito unidos, muito unidos, de verdade. Aí, veja, aí eu contei a história para o delegado, o delegado apurou a situação, a mercadoria já tinha sido devolvida ao lojista. Ele disse, ó, fazer o seguinte, Habib, ele me chama de Habib, faz o seguinte, Habib, tá resolvido, certo? Eu faço o seguinte, eu vou mandar liberar seu cliente, pode levar ele. Falei, caramba, Meu Deus do céu, caramba, sabe, que alegria, Que ótimo. aquela coisa assim, eu digo, puxa vida. Pronto, aí eu saí, eu digo, e agora, será que vai me pagar? Aí saí com esse pessoal, cigano honesto, cigano muito honesto. Quando chegou, ele mandou eu parar o carro perto de uma loja, entrou nessa loja, voltou com um pacote de dinheiro e me pagou, certo? Me pagou. Resultado. Dinheirinho rápido e fácil esse. Foi, Muito né? fácil. Esse foi bem tranquilo, É. né? E foi a única. Mas se eu te contar o seguinte, Ah. na semana seguinte, olha um bando de cigano de novo no escritório. Querendo me Ganhou a contratar. confiança dos ciganos. Poxa, aí eu olhei assim, eu falei, ó, sabe de uma? Dá sorte uma vez, beleza. Mas a segunda não é minha praia, não é isso que eu quero. Aí eu falei, deixa isso pra Sérgio Habib e Sérgio, na época em Salvador, em Itabuna, eu digo, isso é coisa pra Sérgio, não é pra mim não. Aí eu disse, ó, eu não posso não, porque agora eu tô cheio de casos, eu vou ter que viajar. Eu inventei uma desculpa, mandei eles procurarem outro advogado da área criminal e saí. Pronto, essa foi a única experiência minha na advocacia criminal. Mas a minha... E aí comecei, me enveredei realmente na advocacia trabalhista e algo que eu gosto. Depois comecei a ensinar, inclusive, processo do trabalho, que é algo que eu ensinei durante muito tempo. E vinculado aí a essa minha atividade também de advocacia e empresarial também, Dina, eu acabei me enveredando um pouco por direito societário, sabe? Direito societário, por direito societário de modo geral e direito empresarial, tá? Então foi algo que eu também acabei tendo uma certa vivência e praticando, tá? Praticando, como eu disse, meu escritório hoje a gente faz diversas áreas, né? Mas, no geral, o que eu digo sempre é o seguinte, que eu gosto de ser estrategista, certo? E quando eu digo estrategista, é você às vezes enxergar coisas que outros não enxergam, sabe, Dina? É você ter cuidado no olhar. Tem um século passado, né, um grande jurista italiano, Piero Calamandrei, ele dizia uma coisa, ele dizia o seguinte, quando alguém ganha uma causa, ao invés de abraçar o seu advogado, deveria abraçar o advogado da parte contrária. Porque normalmente os advogados ganham, às vezes, contando com a jogada do outro, né? Às vezes o outro faz um lance e fala assim, opa, já esse lance eu previa. Então, assim, óbvio, o direito também tem todo um fator ético, né? A gente não pode falar de direito sem falar de ética. Tem todo um fator ético. Mas, a bem da verdade, o que o advogado é? O advogado é um vendedor de tese, Gina. O advogado é um vendedor de tese. Rui Barbosa, ele, em Oração aos Moços, ele diz o seguinte, o advogado tem um momento em que ele, tal qual o juiz, ele deve ser imparcial, tá? Olha só a propriedade com que Rui Barbosa abordou o tema. O advogado tem um momento em que ele, tal qual o juiz, deve ser imparcial. E esse momento é no momento da entrevista com o cliente. É no momento em que ele analisa a causa, se ela tem probabilidade de êxito ou não. Então, o advogado não é obrigado a contratar. Se ele achar que aquela causa não tem probabilidade de êxito, se ele não acredita na causa, ele não contrata. Então, assim, esse é o momento em que o advogado é imparcial. E ele tem esse dever para o cliente de dizer, olha, eu acho que essa causa aqui ela não tem boa chance de procedência. De repente, você vai ter um custo processual e você não vai ter o resultado que você espera. Ser honesto. Tem que ser honesto, tá? Tem que ser honesto.
Agora, uma vez que você achou que a causa tem viabilidade, você abraçou a causa, você agora é um ser totalmente parcial. Por quê? Porque o seu dever é defender o cliente, que confiou em você e depende de você. Você percebe? Uhum. Então, é mais ou menos assim, tá? A advocacia é isso aí. Isso Agora, é um advocacia. caso assim, curiosidade. Por exemplo, a pessoa tem essa história de ouvir a versão. São três lados, a verdade, né? A verdade Sim. de um, a verdade do outro, a verdade verdadeira. Sim. Você já pegou algum caso, assim, que viu que a pessoa realmente estava não sendo honesta? Porque muitos casos acontecem. Na sua Sim. experiência desses anos de advocacia, assim, você pegou algum caso, assim, você via que a pessoa estava mentindo de fato e que não tinha razão? Num caso desses, você advoga? Não, não, não. E quem me conhece sabe que eu assim pratico. Quando eu não acredito, Deu uma lição de moral na pessoa logo assim? Pelo amor de Deus, para de ser eu honesto. já. Dina, tem um fato interessante que uma certa feita um cidadão me procurou, certo? E aí ele me contou a história e me mostrou, né, até alguns documentos que ele tinha. E eu falei, ó, eu vou lhe pedir uma gentileza. Eu, por favor, se retire do meu escritório, porque sua causa eu não vou assumir, certo? Não me interessa. Eu pedi que ele saísse, tá? Então, assim, se eu não acreditar numa causa, Dina, eu não vou, sabe? Eu acho que, porque sabe o que acontece? Direito, direito, você precisa passar confiança. Você precisa passar confiança. E confiança não só para o seu cliente, mas também para quem julga. Você entende? O advogado que é aventureiro e abraça tudo, o juiz que todo dia vê aquele advogado ali, Não sabe que sabe, né? Que é. ele é um franco atirador. Você compreende? Então, não funciona assim. Eu acho que você não deve defender algo em que você não acredite. Tem um fato interessante. Lembra que eu te falei dessa empresa da ITA, Sim. da ITA Medicamentos? Tem até um fato interessante. A ITA, ela tinha. Observe, porque veja, Dina, o que eu quero deixar claro aqui, ó. Você tem condutas que são antijurídicas, né? Condutas até que se constitui crime, mas pode haver um fato que justifique e você não seja penado por aquele crime. Exemplo, né? Matar alguém é crime, né? Mas quem mata em legítima defesa, o crime existiu? Existiu. Mas há uma excludente de punibilidade que é a legítima defesa. Então o crime existiu, mas aquela pessoa não vai ser punida porque ela matou para não morrer. Você percebe? Uhum. Então, assim, em tudo na vida é isso, tá? O advogado, ele não é contratado para mentir. Ele não é contratado para ser um cúmplice de um crime com o cliente. Porque se o advogado ele muda a versão, ele está sendo cúmplice, tá? Então, ele não é pago para isso. Ele é pago para buscar a melhor defesa possível, mas dentro da realidade. Dentro da realidade. Eu vou lhe dar aqui um exemplo que isso é de muito tempo. Lembra que eu te falei que eu assumi a ITA Medicamentos na época? E a ITA, ela tinha um setor de medicamento que trabalhava com produtos controlados. Medicamentos que a farmácia, inclusive, fica responsável por reter a receita, tá? Porque esse lote de medicamento ele é rastreado pelo Ministério da Saúde. O escritório que me antecedeu, sim, mas essas pessoas que trabalhavam nesse setor, as pessoas que trabalhavam nesse setor, Dina, elas sofriam revista. De que modo? Elas passavam por detector de metais. Elas usavam uma roupa específica, tá? Era um short de malha e uma blusa de malha, tá? Era uma roupa específica. E quando elas saíam do depósito, elas passavam um detector de metal para ver se não tinha aquele detector de metal pega aquele blister de comprimido, né? Então eles passavam. Então tinha processo de dano moral dizendo que os empregados eram submetidos à revista íntima. O escritório de advocacia, o advogado que tinha me antecedido, ele negava, ele dizia que não havia revista, certo? Mas de fato havia, tá? De fato havia. Então quando eu assumi, eu falei, ó, não tem porquê. Vamos verificar por que a revista existe, por que é necessário ter revista. E o que foi que eu disse? Passei a dizer então nas minhas defesas. O que eu passei a dizer nas minhas defesas? Que aí eu fui ver por que havia revista. Porque essas pessoas trabalhavam no setor de medicamento controlado e eram essas pessoas que passavam por esse procedimento de vistoria na saída, tá? Com detector de metais. Então, o que eu disse? Que na verdade isso era feito não era para preservar o patrimônio da empresa, e sim primeiro para obedecer a um dever legal perante o Ministério da Saúde. Uhum. Tinha inclusive a portaria, eu lembro, acho que era a portaria 2.800 e alguma coisa do Ministério da Saúde que dizia como deveria proceder em relação a esse medicamento. Não é só levar o medicamento e comercializar.
Não. de forma ilegal. Não é isso, era outra preocupação. Não. Então, veja, não, a preocupação é exatamente essa, Dina. A empresa fazia revista para evitar que esses medicamentos fossem subtraídos, vendidos, por exemplo, em porta de escola. Você entendeu? A criança, sabe? Porque esses medicamentos com substâncias psicotrópicas, eles se usados inadequadamente são alucinógenos, Claro. tá? Então, a empresa fazia o controle desses empregados que trabalhavam no estoque de produtos controlados. E aí eu disse, ó, é feito, sim, um procedimento diferenciado de vistoria, mas isso é feito com cumprimento de dever legal perante a Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária, e também para proteger a sociedade, porque se esse medicamento for subtraído e for vendido em porta de escola, você está prejudicando, de modo geral, a sociedade. Então, a empresa não faz esse procedimento para preservar o seu patrimônio, e sim por um dever legal e de proteção à própria sociedade, tá? E foi assim que a gente construiu. E tem uma coisa interessante, eu lembro que, acho que o primeiro processo que eu tive com essa justificativa, quem julgou, não me falha a memória, mas foi isso mesmo, quem julgou foi até o doutor Paulino Couto. O embargador Paulino Couto foi o primeiro. E a gente ganhou o primeiro caso. Ele deu um acordo muito bem fundamentado. O doutor Paulino deu um acordo muito bem fundamentado, porque ele viu os nossos argumentos, ele entendeu que os argumentos eram plausíveis, e ele, nessa linha, ele foi e disse que a empresa realmente fazia um controle, mas que havia uma justificativa, que era a preservação, inclusive, da sociedade, etc. Ele deu um acordo muito bem fundamentado, doutor Paulino, que se viu como precedente. A partir daí, a gente começou a ganhar outros casos, porque a gente criou uma justificativa verdadeira, você percebe? Então, assim, o que eu digo é isso, você estar com a verdade, você procurar trabalhar do lado da verdade, é muito mais fácil, é muito mais tranquilo para você trabalhar, sabe? E aí eu volto aqui para basta ser sincero e desejar profundo, como dizia Raul Seixas, é por aí, tá? Agora, o que configura, por exemplo, um assédio numa empresa profissional, numa empresa de trabalho, por exemplo, um assédio moral, né? Assédio moral e assédio sexual. Tem se falado muito em assédio, muitas pessoas têm, inclusive na internet, colocado depoimentos falando de empresas que trabalharam, né? Grandes empresas, falando a respeito do assédio que elas sofreram. Porque assim, eu já trabalhei em várias emissoras de rádio e televisão, de comunicação, em assessorias de imprensa, e como você é assediado profissionalmente, né? Como é que o teu chefe, teu patrão, digamos assim, né? A pessoa que te paga, teu contratante, até que ponto o assédio realmente se torna um assédio? Quais são as provas? Hoje eles já aceitam prova de telefone, celular, não é? De mensagem de áudio, de gravações, porque teve um tempo, no começo não aceitavam, né? Mas quando você a inteligência artificial agora me dá medo com relação a isso, porque essa inteligência artificial faz muita coisa. Mas, assim, o que configura um assédio na empresa, no núcleo trabalhista, assim, numa grande empresa ou pequena, enfim, em casa também, o que configura? Então, Dina, ó, o assédio, ele pressupõe uma reiteração de conduta, tá? O assediador, ele pratica um ato de dominação sobre o assediado, né, de forma reiterada, né? Se você tem um fato isolado, você pode até configurar uma situação em que seja dano moral, mas é um fato isolado. O assédio, ele primeiro pressupõe-se uma reiteração da conduta do assediador em face do assediado, tá? Então, o assediador, o que ele quer? Ele vai humilhar constantemente o assediado, tá? Ele vai colocar o assediado numa posição de inferioridade, fazendo com que ele se sinta inferior aos demais colegas de trabalho. Ele vai fazer uma comparação com os demais colegas. Apelidar, por exemplo, uma conduta, você não produz, você é lerdo no que faz, você é uma laranja podre aqui no meio, sabe? Então, assim, mas conduta reiterada, e às vezes até na frente de outros colegas fazendo comparativo. Então, ela vai se reiterando ao longo do tempo, de modo a minar a resistência do assediado, tá? De modo a minar. Você tem aquelas pessoas que sabem lidar com isso e dão uma volta por cima e falam, epa, peraí, basta, eu não aceito isso, tá? Mas, de modo geral... Acabam se submetendo por conta da necessidade de se manter no emprego. Exatamente. Então, vai cedendo. E quanto mais cede espaço, mais o assediador cresce, tá? Então, o que isso leva? Muitas vezes o empregado a adoecer, né? E problema de depressão, problema de baixa autoestima. Você começa a ter uma série de problemas, insônia e etc., que realmente prejudicam muito a saúde. E aí, eu digo o seguinte, o primeiro passo é
como é que você evita o assédio? Você Ou como é que você prova também, né? Mas você tem que denunciar. Para que o assediador pare, você tem que fazer denúncia de Mas algum como modo. fazer trabalhando? Porque existe na lei que você pode me sentir assediada, me sentir ofendida, né? Eu sofri um bullying no meu ambiente de trabalho, eu posso denunciar e continuar a não ser demitida, porque quem pensava nisso no passado, né? É. Se você fosse reclamar do teu chefe que ele falou que você tá com a unha pintada errado, ele já te demitia por justa causa e pronto, né? Você não podia fazer mais nada, a não ser entrar na justiça e requerer seu direito. Mas e aí? A gente pode fazer uma denúncia, por exemplo, trabalhando? Ó, o Ministério do Trabalho, por exemplo, tem um canal de denúncia anônima. Então você pode denunciar anonimamente e eles protegem o denunciante, tá? Você pode denunciar tanto no Ministério do Trabalho quanto na Secretaria de Relações do Trabalho, tá? Mas o Ministério do Trabalho tem um canal específico para isso. Hoje as grandes empresas também têm canal para isso, tá? As grandes empresas trabalham com política de compliance, então tem um canal para que você faça denúncias quando há casos de assédio. Então, se você trabalha numa grande empresa, é importante que você já utilize os mecanismos internos da empresa. E eles também preservam, porque as grandes empresas, de modo geral, Dina, elas não querem figura de assediador no meio deles. Ele não ganha nada com isso, tá? O empregador não ganha absolutamente nada. Muitas vezes é um assediador que é contratado, talvez porque o RH não fez uma análise mais criteriosa do perfil daquela pessoa, do perfil comportamental daquela pessoa e acabou contratando um cidadão que não tinha o devido preparo. É um assediador nato, né? Ele é aquele que quer dominar pelo chicote e humilhando os outros. Então, eu digo é isso. A prova do assédio, ela é até muito mais fácil de ser feita, porque o assediador, normalmente, ele faz questão de assediar na frente de outras pessoas. Ele faz comparativos, tá? Então, a prova do assédio ela é muito mais fácil. E você tem várias formas de provar, como a gravação hoje, que não é interlocução com a pessoa, vocês não participam da conversa, ela é aceita. Você tem colegas de trabalho que presenciaram o assédio, que vão ser ouvidos no processo, tá? É uma prova mais fácil de ser feita. Sem punição? Eles podem ser ouvidos sem punição? A justiça As testemunhas, sim, resguarda, claro. Não que não há tenha perseguição, que não aconteça perseguição no ambiente de trabalho? Não, veja bem, eu te falei, você sabe qual é o grande... A situação mais difícil é quando se trata de uma empresa pequena e que o assediador é o próprio dono da empresa, tá? Pois é. Aí é uma situação diferente, certo? É uma situação muito diferente, muito mais complexa, quando o assediador é o dono da empresa. Quando você fala em grande empresa, como eu te falei, as grandes empresas têm política de compliance. Eles não querem assediador no meio deles. Quando é uma empresa pequena e que o dono é que é o assediador, a situação é mais complexa. Mas normalmente o que acontece quando você tem a figura do assediador, que é o dono da empresa? A rotatividade de empregado é muito grande, porque as pessoas não aguentam e vão embora, tá? As pessoas não aguentam e vão embora. Então você não tem tão dificuldade em encontrar e produzir prova, tá? Quando tem uma empresa que tem rotatividade. Se não, você pode se municiar, como eu te falei, é gravar, tá? Tem várias situações em que o empregado grava a prática do ato de assédio moral. A prova mais difícil até que eu vejo é do assédio sexual, porque a diferença, né, entre um e outro é que o assédio sexual tem conotação sexual, tá? Ele pode até assediar moralmente com a obtenção de chegar a um favorecimento sexual, tá? Ele pode, né, ameaçar de demitir o tempo todo, coisas assim podem acontecer também. Quando o assédio é sexual, ele é mais difícil, porque normalmente o assediador aí age, como diz, na surdina, né? Em um momento em que está só ele e a pessoa assediada. Mas a gente vê que o assediador, como ele não pratica isso só com uma pessoa, ele pratica com várias. Então, uma coisa eu digo para você, viu, Dina? Quem faz coisa errada, uma hora a casa cai. Certo? Uma hora a casa cai e vem à tona. E a pessoa assediada, como eu te falei, ela pode se municiar de gravação, ela tem que começar a produzir. Tá? Ela tem que começar a ver como é que ela deixa isso registrado. Mas tem a história do medo também, né? Tem um medo que muitas vezes faz com que a pessoa fique paralisada e não consiga fazer essa denúncia, não consiga fazer essa quantidade de provas existentes para poder, ou porque depende, ou porque realmente tem medo, né? O emprego não tá fácil, né? Rodina, veja, Eu acho que o medo o medo ali é um grande inimigo, doutor. Mas, Dina, o medo, assim, todo medo é paralisante, tá? Todo medo é paralisante.
tem uma pesquisadora que fez um estudo e disse que o maior medo que as pessoas têm é de falar em público. Essa pessoa diz que o maior medo das pessoas, o medo de falar em público seria maior até mesmo do que o medo da morte. Você tem ideia, né? Então, o medo é paralisante. Você tem que começar a aprender a lidar com medo, certo? Você tem que começar a aprender a lidar com medo. Eu não consigo, porque, Dina, eu sei que cada um, e é óbvio, cada um tem a sua formação psicológica, cada um sabe até onde pode ir, você sabe que as pessoas são diferentes. Mas o que eu digo é que cada um tem que ter resiliência suficiente e parâmetros de até onde eu vou, até onde eu suporto, bem definidos. Sabe por quê? Porque a vida é curta. Lembra que eu te falei da minha sensação de efemeridade? Eu aprendi desde cedo a não me curvar ante nenhuma situação, certo? A não me curvar. Foi uma coisa que eu aprendi com os meus pais, tá? E alguém pode até pensar que eu vim de família rica. Não, eu não vim de família rica, não, Dina. Não vim de família rica, certo? Não vim. É absoluto. Vim de família humilde e aprendi a conquistar, mas aprendi a lutar. Então, o que eu digo para cada um é: cada um tem dentro de si uma força que nem ele conhece, sabe? Ele tem uma força surpreendente. Quando ele precisa, essa força aflora e ele consegue enfrentar e contornar situações mais difíceis. Agora, quando tem situação em que o comodismo faz com que a pessoa vá deixando as coisas acontecerem. Mas na hora que alguém resolve dar um basta em uma situação, tenha certeza que a força aflora, vem e ela resolve. Porque todo mundo, veja, todo assediado, uma hora ele dá um basta. Uma hora ele dá um basta. Uma hora ele diz chega. Digo isso porque eu já vi. Mas às vezes acaba acontecendo de uma maneira trágica, né? Mas veja, aí é que tá. Acaba chegando num nível que a pessoa não suporta de fato e vai para vias de fato, né? Veja só. Tem muitos casos assim. Não, aí a gente vai para uma outra seara, tá? Aí a gente vai para uma outra seara que já é uma predisposição à depressão, tá? Se a gente for falar sobre depressão, pessoas bem-sucedidas, muito ricas, se matam, na verdade. Atores famosos, não, tô falando com relação a pessoa se revoltar, não aguentar mais, não é só entrar em depressão, não. É tirar a vida de quem está provocando isso, né? Do assediador? Porque quando não tira a vida própria, temos vários casos na mídia, que a mídia divulga, acaba indo de vez de fato. Fala assim, eu não aguento mais, vou lá e tira a vida da pessoa. São situações, como eu te falei, a reação... limite, né? Toda ação tem uma reação, né? Toda ação tem uma reação e assim, Gina, e cada um reage de uma forma, né? Cada um reage de uma forma. O que é importante? Que cada um se conscientize que é preciso denunciar o assédio. Acho que o primeiro passo é esse, tá? Porque quando você permite, o assediador só cresce. Quanto mais você permite, mais ele cresce. E mais a situação se agrava. Então, você tem que dar um basta no primeiro momento. Você compreende? E é preciso ter força, é preciso buscar. Eu digo sempre que a vida imita a arte, né? A arte imita a vida, mas tem uma canção, acho que é Milton Nascimento. É preciso ter força, é preciso ter garra, é preciso ter gana sempre, né? Quem traz no corpo essa marca é mais ou menos assim, né? A canção. Então, assim, é preciso ter força, é preciso ter raça. É não se acomodar. É sempre dizer assim, chega, aqui eu não vou mais. Porque senão a situação só vai se agravar, Gina. Você entende? É uma situação muito complexa. O assédio realmente é uma situação complexa. Vamos dar de assunto, vamos fazer um brinde, vamos sair dessa parte de assédio, vamos fazer um brinde de novo, agora, vai lá. Vamos lá. Um brinde. Saúde. Que eu quero fazer uma pergunta com relação a esse espaço aqui, que nós começamos a falar sobre isso, e aí entramos em outros assuntos. A ideia do Advogue TV é de receber os amigos, de trocar ideias. Qual é a ideia desse canal? Então, a ideia é exatamente essa: receber amigos, tomar ideia, receber amigos, trocar ideia, bater papo, conversar com o público, sabe? E tratar de assuntos que sejam interessantes, que sejam relevantes, sabe? Mas, acima de tudo, essa troca, sabe, de experiência, para mim, é algo muito agradável. Eu digo sempre. Aí um amigo chegou para mim e falou assim, cara, mas podcast não tem um monte? Aí eu falei, tem. Eu falei, corrida também tem um monte, né? Corrida tem um monte, mas todo mundo corre, certo? Emissoras de TV tem um monte, mas tem muitas emissoras de TV que estão aí. Aí eu falei, sabe, cara, eu tô preocupado, sabe o quê? Em
em trocar ideia, em colocar para fora sentimentos, emoções, sabe? É conversar e bater papo. E, claro, a gente espera que isso tenha uma utilidade. O que eu acho o seguinte, ó. Toda troca de ideia, ela tem que ter um fim prático que sirva para a vida do outro. De algum modo, se o que eu digo contribui para a vida do outro, eu acho que é válido, sabe? Se alguém, quando me escuta, diz, poxa, eu não tinha pensado nisso, cara, valeu a pena. Sabe? Então, a ideia é essa, é um espaço que a gente possa valer a pena entre a gente e para quem está do outro lado nos assistindo. Que a gente vale a pena para quem está do outro lado. Que dê uma luz, né? Exatamente. Que dê uma luz, que no bate-papo luzes sejam aparecidas no meio do caminho, digamos assim. Sim, Gina. Sabe por quê? É que volta para o princípio básico da vida. Quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa aqui interessante? Se você observar, até voltando aqui, quando esse amigo disse, mas poxa, tem tanto podcast, eu falei, tem. Na verdade, quase tudo é mais do mesmo, certo? Quase tudo é mais do mesmo, tá? Tem uma coisa que, assim, quando a gente fala, eu estudo muito a questão das leis universais, sabe? Da questão da energia, de como você se comporta, de como você supera traumas e conflitos, porque a minha vida, né, eu tive que aprender isso. Então, assim, observe o seguinte, ó. O que é o frio e o que é o calor? Para você, Dina, o que é o frio e o que é o calor? Bom, o frio, eu preciso de um cobertor. E o calor, eu preciso de algo para me refrescar. Você acha que são opostos? São opostos. São opostos? São opostos. Mas às vezes a gente consegue sentir os dois ao mesmo tempo. A depender do tipo de situação. Ah, tá. Você disse que são opostos, né? Pegue um termômetro. Sabe aquele termômetro de mercúrio? Aquele termômetrozinho que tem aquele tracinho vermelho, tá? Pegue um termômetro e coloque o termômetro assim, certo? Onde é que você sabe onde começa o frio e onde começa o calor, tá? Se você perceber, frio e calor nada mais é do que variação da mesma coisa que a gente chama de temperatura. Você percebe? É variação da mesma coisa, temperatura. Você percebe? Então, assim, nas extremidades, os opostos acabam se tocando. Os opostos se atraem, na verdade, né? E se tocam, né? E se tocam. Nas extremidades, os opostos se tocam. Você compreende? Essa é uma outra lei universal, tá? Então, assim, se você perceber, quando eu falo aqui de variação da mesma coisa, amor e ódio. Você percebe que nada mais é do que a variação amor e ódio nada mais é do que variação da mesma coisa que a gente chama de sentimento, certo? É um sentimento que ele pode variar pro lado do amor ou pro lado do ódio. E é claro que é melhor que ele varie pro lado do amor, né? Correção, Mas então variação. Tem total razão, porque eu falei a minha ideia, o que eu entendi foi, o que você faz para parar? Não é para parar que eu falei. Se eu tô com calor, me refresco, se eu tô com frio, me cubro. Não é isso. É o sentimento de que estão próximos, eles andam lado a lado, estão juntos, né? Exatamente. E é variação da mesma coisa, porque é variação daquilo que a gente chama de temperatura, você compreende? Então, assim, é por aí, sabe? É assim que a gente tem que ver a vida, Dina. E quando eu falo de força, sabe? De energia, de superação, de crer, eu acho que a maior coisa que o ser humano pode ter dentro de si, sabe o que é? A fé. A fé. E Jesus Cristo já dizia, né, que a fé remove montanhas. Quando alguém ficava curado, Jesus dizia, a sua fé te salvou. Então, você percebe que a fé é algo que efetivamente remove montanhas? Remove. Você precisa acreditar primeiro em Deus, num ser superior, né? Você precisa acreditar. E se você não acredita, acredite pelo menos em você mesmo, tá? Porque cada um de nós nada mais somos do que uma partícula do universo, né? Tudo que existe no universo é feito basicamente... O carbono está presente em quase tudo, né? Um elemento químico, o carbono está presente em quase tudo. Então, assim, quem não acredita em Deus, pelo menos acredite muito em você mesmo. E quem acredita em Deus, melhor ainda, porque você tem algo superior para se apegar, para acreditar, para segurar na mão, sabe? E saber que segura na sua mão e você caminha. Então, fé é muito importante. Os gregos costumavam dizer que cada um de nós tem um Deus interior. E esse Deus interior que cada um carrega é o entusiasmo. Quando você tem entusiasmo pelo que você faz, é bacana, sabe? E aí, eu vou voltar até a tocar no assunto, digo, você imagina o que é você estar num trabalho em que, quando chega domingo à noite, você começa a pensar, caramba, amanhã eu tenho que voltar a trabalhar. Tá fazendo o que da sua vida? Cara, você tá fazendo o que da sua vida? Que é isso? Sabe, você vai passar a maior parte do seu tempo infeliz? Por quê? Por que você vai fazer isso com você mesmo?
Você compreende? Se você tem essa força interior gigantesca, se você é capaz de tudo que você se propõe e que você acredita, sabe? Você é capaz, você tem dentro de você essa capacidade. Então, por que você vai se martirizar? Então, o trabalho tem que ser prazeroso, sabe, Gina? Então, aqui foi criado para ser um espaço prazeroso. Tá? Um espaço prazeroso, que as pessoas cheguem aqui e se sintam bem. E que quem está assistindo seja contagiado por esse prazer. Sabe? Que quem está nos assistindo recebam essa nossa energia. Essa nossa energia, esse nosso sentimento. Porque a gente faz com amor, com entusiasmo, e que esse entusiasmo contagia cada um que está do outro lado. É isso que a gente quer. E assim, o que eu imagino aqui, porque primeiro que o estúdio ficou lindo, e ainda tem umas bebidinhas para deixar o convidado mais, né, descontraído, aquela coisa toda. E é interessante falar também, que eu acho, doutor Adi, que quando se fala de leis, de advocacia, né, judiciário, juízes, promotores, sempre são assuntos mais... Né, aqui eu acho que vai ser um momento, um local no Advogue TV, onde as pessoas vão poder, os profissionais vão poder se soltar muito mais e ter o lado B de cada um, que eu acho que é importante, né? Mostrar, como você contou um pouco aí da tua história, da tua vivência, das tuas perdas, da tua experiência, da maneira de como você enxerga a vida, que é muito importante, que as pessoas vejam, do teu lado humano também, justo, leal, que segue as regras, que acredita que tem uma base, né, da família, uma base de pensamentos. Então, eu acho que é uma maneira de poder quebrar a história de sentar para bater papo, né, sério, e aqui eu acho que vai ser uma coisa muito mais leve, descontraída, pelo que eu já vi dos vídeos também. Você não viu, vai lá no canal do YouTube, assina aqui nesse canal mesmo, para você poder saber. Que é exatamente isso, né? Ter uma coisa mais tranquila. Falar dos direitos que nós temos, da relação que a justiça tem, que nós temos ao acordar, né? De uma maneira descontraída, leve, de fácil entendimento, sem o robusquez advocatício, digamos assim, né? Aquela linguagem mais formal e tal. Uma linguagem leve, limpa, clara, que todo mundo consiga compreender. Eu imagino que seja isso. Exatamente. Você quer ver, Gina? É óbvio que a gente acaba tendo uma linguagem, dependendo da situação, mais formal, profissionalmente. Sim, claro. Mas se eu puder evitar, eu evito. Sabe por quê? Eu não consigo conceber, assim, claro, respeito mesmo, porque cada um tem lá suas crenças e valores. Mas eu não consigo conceber você, por exemplo, ao falar de direito brasileiro, ao escrever para brasileiros, usar termos em inglês, tá? Usar termos em inglês. Eu não consigo conceber. Para mim é muito mais fácil você falar, quando a gente fala de precedentes processuais, você falar de superação de precedentes, sabe? Do que você usar termo em inglês. Então, se eu posso falar português, por que não? Quer ver uma coisa? Aí eu admiro os portugueses porque eles valorizam a própria cultura e a própria língua, tá? Eu admiro os portugueses por isso. Você chega em Portugal, o mouse que a gente usa no computador, aqui a gente chama de mouse, não é? Lá eles chamam de rato, porque mouse não é rato em inglês, não é rato. Não é rato. Aqui a gente chama de airbag, não é? Lá está escrito no carro saco de ar, porque airbag é saco de ar. Você compreende? Então, por que o estrangeirismo no nosso linguajar? Né? Aqui é tower. Aqui é tower. Um edifício, para ser chique, tem que ser tower. Por que não torre? Você compreende, Gina? Então, eu gosto das coisas simples. Eu gosto de simplificar, sabe? Aqui, o advogado que faz processo de fusão e aquisição, ele acha que é chique falar trabalho com processo de M&A, né? Porque a abreviatura Management Acquisitions, que seria processo de fusão e aquisição em inglês. Você compreende? Seria a abreviatura disso em inglês. Então... Aí o povo fica assim, voando, poxa, né? Fica todo mundo aí voando, parece que é chique. Eu falei, aqui, tô falando, eu prefiro a minha língua pátria, tá? Eu prefiro a minha língua pátria. Eu respeito quem usa, né? Eu tenho colegas que dizem, é porque a gente faz muito contrato internacional, a gente faz, sabe? Então, assim, respeito, tá? Respeito e, claro, eu acho que isso é válido se você efetivamente estiver fazendo um trabalho, um contrato, por exemplo, internacional, tá? Que você tem uma parte que está nos Estados Unidos ou está em algum país de língua inglesa. Aí, ok, você está fazendo... Aí é interessante que você faça ele em português e inglês, tá? Agora, se você faz ele em português... Usa a língua pátria. Para que você vai usar inglês? Mas está tudo muito americanizado, sabe, Gina? Inglesado. Eu queria conclamar as pessoas que pensam igual a mim, sabe? Para que a gente possa
valorizar mais a nossa língua pátria, você compreende? Para que a gente possa falar português, o nosso português. Para que eu vou misturar com inglês? Por quê? Porque é chique? Porque parece que eu sou mais inteligente se eu falo assim? Será que é por isso? Você entende? É uma antipatia. É como uma antipatia. A pessoa, quando começa a falar e bota palavras em inglês, primeiro que ela quer se achar que ela é mais superior do que os outros, né? Eu vejo muito isso, assim. Eu também não vejo com nada de simpatia quando você tá numa reunião. Esses dias eu tive uma reunião. Aí não, porque tem brainstorm, porque tem não sei o quê, porque tem não sei o quê. Fala em português. Brainstorm, né? É brainstorm. Fala em português. Por que você não fala em português? O americano, ele valoriza tanto a língua dele, o inglês, né? Valoriza tanto a língua dele. E por que que o brasileiro... Primeiro que o português é uma língua muito difícil de ser aprendida. É uma língua complexa. Complexa. Né? Mas quando a gente aprende a falar, a conjugar os verbos direitinho, ó... fica perfeito. Fica perfeito. Fica tudo muito bem. Perfeito. E Caetano Veloso tem umas canções assim fantásticas, né? Onde ele fala muito da língua portuguesa e com muita propriedade e com muita sabedoria. Ele tem assim letras fantásticas, né? Se tem uma que ele fala da minha língua pátria, como é minha língua pátria? Eu não tenho. Eu tô lembrando do som da música aqui, mas da letra. Não, nem parabéns. Também não tá saindo, não tá saindo. Mas tem letra, nós temos canções belíssimas, entende? Aí, assim, se a gente tá falando para brasileiros e se a gente está no Brasil, porque eu vou falar, né, usar termos em inglês, para quê? Eu acho que isso não me faz aos olhos do outro superior. Deixa eu te falar uma coisa interessante. Conte. Deixa eu te falar uma coisa interessante. Tem muito a ver, viu? Tá. Tem muito a ver com o que a gente tá falando aqui. Tem muito a ver com esse bate-papo. Eu lembro, tempo pra caramba, muito tempo. Sérgio, na época, ele fazia parte do... Sérgio Habib, né? Fazia parte do Conselho Consultivo da Consulex. Nessa época, ele tinha escritório na Barra ainda. Aí eu estava no escritório de Sérgio e tinha um monte de revista Consulex, tá? No gabinete dele tinha um monte. Eu peguei uma revista Consulex para ler e tinha uma crônica. E aí dizia mais ou menos assim, né? Dizia assim. Aí era mais ou menos isso. Deixa eu ver se eu consigo lembrar para também não ser infiel com o que eu li, tá? Mas era mais ou menos assim. Ele falava que o sujeito estudava, né? Estudava e ele procurava, ele fazia a graduação, fazia a especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, parará. E chegava um ponto em que ele achava que cada vez que ele falava mais difícil, para ele era bom. Aquilo o envaidecia, tá? Aquilo o envaidecia. E o outro que pegava para ler dizia assim, poxa, cara, esse cara é tão bom que eu não entendo o que ele fala. Que ótimo. Você entende? Que eu não entendo o que ele fala. Tem uma outra história, eu não sei se é na mesma, mas também foi da Consulex, da época também, que aí tinha um outro artigo que falava o seguinte, né? Aí dizia assim, imagine... não, esse já era diferente. Esse é... Alguém que diz assim, eu nasci de família rica. Ele conta a história dele, né? Tipo assim, eu nasci de família rica. E aí estudei nos melhores colégios. E as pessoas diziam que eu era bom no que fazia. E eu acreditava que eu era bom. Ele fazendo uma narrativa. Eu acreditava que era bom. E aí resolvi fazer direito. Passei no vestibular. Porque teve uma época que fazer vestibular para direito era muito concorrido. Viu? Era muito concorrido. Não era... Hoje não tem faculdade. Mas teve uma época que era muito concorrido. Aí fiz vestibular para direito e passei. Cursei direito. Aí depois de um tempo, não advoguei, fiz algumas audiências, porque eu precisava fazer concurso para magistratura, fiz concurso para magistratura e passei, me tornei juiz. E agora então, eu era poderoso, agora eu era juiz, imagine eu, um jovem juiz, podendo decidir sobre vida de pessoas. Cara, aquilo me enebriou de um modo que eu me senti tal. E se as pessoas diziam que eu era bom e eu acreditava, agora eu acreditava muito mais. Agora eu era o suprassumo do suprassumo. Agora eu era o suprassumo do suprassumo. Aí, de repente, eu sento na mesa da minha primeira audiência. Sentei à mesa da minha primeira audiência. E eu vejo pessoas. E eu olho pessoas envelhecidas. E aí eu pensei, cara... Se eu não sei o que é a vida, como é que eu vou julgar sobre vidas? Você percebe? Então, assim, é uma grande realidade. Então, se a gente perceber, a advocacia traz uma grande responsabilidade e a magistratura também traz uma grande responsabilidade. Sabe por quê? Claro. Você decide sobre vidas. Uma decisão errônea pode prejudicar uma vida. Você entende? Então, a advocacia e a magistratura, assim, interconectam.
Porque quem está na área da advocacia ou quem é da magistratura tem que entender a responsabilidade que recai sobre os ombros. É por isso que eu disse, sabe, Dina, que quando eu não acredito numa causa, eu não assumo mesmo de jeito nenhum, sabe? Eu preciso acreditar. Eu preciso acreditar porque sem essa crença, como é que eu vou defender algo que eu não acredito? Se eu disse que a fé e o entusiasmo é algo que tem que motivar cada um de nós. E se é pulsante na tua vida, né? Exatamente. Se é pulsante, como é que você vai pegar uma causa que não te deixe com essa pulsação, né? Com esse sentimento de acreditar e de ter fé que as coisas vão se resolver da maneira justa e honesta. Exatamente. Exatamente. Deixa eu te falar outra coisa aqui interessante. Minha vida agora, né? Assim, uma coisa interessante. Quer ver? Eu te falei de muitas bênçãos, né? Que eu tenho, né? Observe o seguinte, minha vida hoje, né? Eu tenho meu filho, eu tenho dois filhos. Tenho dois filhos. Meu filho mais velho tem 35. O pequeno eu conheci. Pois é, né? Meu filho mais velho tem 35. Meu mais novo tem 5. Olha aqui, que dádiva de Deus. 30 anos de diferença. Pois é, 30 anos de diferença entre um e outro. Eu tenho um filho de 5 anos, né? E assim, esse Como filho... é essa história dessa diferença, assim? Ser pai, né? Mais novo e depois com mais maturidade na vida. Como é isso? Como é que foi isso? O menino, o pequeno, eu já vi que faz de gato e sapato, porque eu já tive contato com ele, ele faz de gato e sapato. Ele te faz de gato e sapato. Ele é ótimo, ele é uma figuraça, ele é uma figura. A criação, a liberdade, ela é diferente, né? Do que tem 35 pro que tem 5. Ó, criações completamente diferentes. Uma certa feita, um grande amigo mesmo, Pedro Lino de Carvalho Júnior. Grande amigo. E Pedro Lino foi pai na maturidade. E nessa época eu tinha só meu filho mais velho. O Pedro Lino disse assim, ó, Adi, ser pai da maturidade é fantástico, é diferente, cara, é muito bom. É muito bom. Ele me disse, eu não compreendi quando ele me disse, tá? Quando ele me disse aquilo, eu não compreendi. Mas quando eu fui pai, né? Aos 55 anos, certo? Quando eu fui pai aos 55 anos... Tá bem conservado, hein? Quando eu fui pai aos 55... Tá bem conservado, hein? Pai, não tá fala bom. assim... Tá ótimo. Você sabe qual é a coisa que mais me revolta? Ser pai 60? É quando eu chego... Eu não pego fila de idoso nem a pau, viu? Quando eu chego no mercado... Respeitando os seus direitos. Escute, quando eu chego no mercado, eu vejo aquela figura do cara com 60 anos, com aquela bengalinha, eu digo, isso aqui é uma afronta, isso aqui é uma coisa vergonhosa, aquilo é um absurdo. Isso, a gente tem que fazer uma praticar uma atividade física, vai, né? Dá um jeito na vida aí. Não é? Mas então, Dina, aquilo lá é tétrico, aquela imagem é tétrica, cara. Reclamam quando você pega a fila? Não, eu não pego fila de idoso, não. De jeito nenhum. E se alguém disser, a sua filha é aquela, eu vou brigar, eu vou ficar zangado. Não, quando eu fizer 60 anos, eu quero ter todos, eu quero usar o meu direito. Tina, não. Eu já sou avó, por exemplo. Vou nada. Eu já sou avó, minha neta vai fazer 15 anos ano que vem. Mas eu tenho 2 netos também, isso que eu ia falar, só pra... Mas eu casei cedo, viu, gente? Pensa não, hein? Não é essa idade muito jovem. Fui avó com 40. Tá vendo aí? Tá vendo? Você é muito jovem. Fizeram a conta agora, né? Não faz conta não, gente. Não faz conta não. 40 já? Muda de assunto. Não, mas eu acho bom a gente ter... eu quero ficar velha. Não é claro, dizer, né? Eu quero ficar velha, não. Eu quero envelhecer. Isso. E ter sanidade para poder viver bem. Saúde e sanidade para poder viver bem. Porque quando começa aquelas... A gente passa dos 50, começa um monte de dor, né? Vira um biscoito creme crack. Eu não. Vira um biscoito... Eu não. Não tem nada que faça nenhuma dobrinha que faça creque-creque? Não. Dina, ó. Você sabe uma coisa que ninguém nunca ouviu na vida? Me dizer estou cansado. Eu não sei o que é estar cansado. Eu também não, mas aí eu estou com creque-creque no corpo já. Não tenho nenhum, graças a Deus. Qual é o milagre aí? Não tenho nenhum creque. Deve ser a genética. Olha Deve só. Ser a genética. Minha genética é boa, Não tenho nada mais ou menos, né? Para doença não é boa não, mas para outras coisas é boa. E... de verdade, em termos de vitalidade, eu não sinto diferença. Minha cabeça não consegue distinguir entre quando eu tinha, sei lá, 30 anos e agora, sabe? Na minha cabeça não há essa distinção. Eu me sinto aquele mesmo cara de antes. Com quantos anos? Eu vou fazer uma pergunta, porque eu estava em São Paulo recente e eu vi uma senhorinha sentada, estávamos numa festa, em homenagem à Rita Lee até, né, uma homenagem pós-mortem dela, e ela estava sentadinha, ela elegantíssima. Linda, belíssima, sentada. E eu fiquei só de longe. E eu adoro conversar com pessoas. Eu converso com todo mundo na rua. Eu adoro conhecer histórias. Uma hora eu levantei e fui lá conversar com ela. Sentei do lado dela. Inclusive derramei vinho em mim, porque eu estava tão empolgada. Fiquei tão empolgada com ela que acabei brindando com ela. Bom, enfim.
E ela virou para mim e falou assim, eu tenho 80 anos. Casei a 13, ficou viúva aos 28. Uma história maravilhosa. Ficou viúva aos 28 anos com 3 filhos. Passou esse tempo todo viúva. Lá com uns 70, quase 60 e poucos anos, ela conheceu uma pessoa mais velha do que ela e aí casou com essa pessoa. Além de ser tem 80, né? Então tem 90 e tantos anos, a pessoa quase 100. E ele está doente, com Alzheimer, Parkinson, internado num abrigo. E eu falei assim, ela cheia de planos, trabalha com decoração, cheia de planos. E aí eu comecei a conversar com ela, conversando com ela, até gravei com ela. E eu falei para ela assim, mas com quantos anos, quantos planos você tem? Eu tenho planos para mais 5 anos. Até meus 85 anos eu tenho planos. Depois disso eu não quero, que eu vou começar a ter trabalho. Mas aí eu falei, mas com quantos anos você se sente? Ela falou, me sinto 40, 50 anos, no máximo 50 anos. Aí eu falei, me sinto com 30. Porque é exatamente isso. Não é o que você vê, é o que você sente. Isso. Né? Então, a idade que você sente, que você vivencia dentro de você, é a idade que você tem. Eu tenho 30. Eu tenho 30. Ah, então tá tudo eu certo. tenho 30, temos a mesma idade. Vamos fazer um brinde à mesma idade? 5 então, né? Saúde. A nossa Aos mesma idade. aos nossos 30 Saúde, anos. então, vamos aproveitar, encerrar. Saúde, sucesso. Saúde e ao sucesso. Advogue TV. Ao Advogue TV. Saúde e Saúde e sucesso. sucesso a você que se inscrever no canal e ficar por dentro aqui do que o doutor Wadir Habib vai trazer de novidades aqui, viu? Saúde.